Hello, salutations everyone! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar a estudar expressões com o verbo have, tá? Vamos lá. Let's get going. Deixa eu aumentar aqui. Bom, eu separei uma série de expressões, eu acho que a gente já gravou, né, vídeos com algumas dessas expressões. E a ideia é a gente continuar, tá? Bom, vamos lá. A gente vai ver uma série de expressões. Não sei se a gente vai conseguir ver tudo hoje. A primeira expressão que nós vamos ver é have a birthday. Para início de conversa, o que é o verbo have? O verbo have é o verbo ter, tá? Mas ele é usado em diversas situações. Então, nem sempre a tradução do verbo have vai ser o verbo ter. E neste vídeo, evidentemente, né, e vários vídeos que eu gravo do nível básico, a preocupação que eu tenho é mostrar uma tradução, uma versão aproximada do português, mas à medida que você estuda inglês, a ideia é que você vá se distanciando do idioma materno para você falar em inglês, né? Pensar em inglês e fazer tudo. Vamos lá. Birthday. Birth é nascimento em inglês, né? Quando você fala assim, date of birth, você vê um formulário com essa expressão aqui, né? Date of, data de, né? Então, date of birth, data de nascimento, tá? I was born on January 15th, 1982. Tá? Então, essa é a minha data de nascimento. Né? January, que é janeiro em inglês. As datas, elas têm... elas são ordinais, né? Então, você não fala 15, você fala 15º, né? Como se fosse. Lógico, você vai falar 15. Mas em inglês você usa números ordinais para expressar data, né? Então, 15th, né? Que vai ser 15º. O mês ele vem primeiro, né? O dia do mês vem depois e depois o ano. Bom, a expressão é, well, you can't have a birthday without a cake. O que significa have a birthday, né? Então, birth é nascimento, birthday, dia do nascimento, né? Porque day é dia. Have a birthday é como se fosse fazer aniversário, ter aniversário. Well é bem, né? O advérbio bem. Bem, vírgula. Você não pode ter um aniversário, ou seja, você não pode fazer um aniversário sem um bolo. Nós temos aqui, ó, can't, né? O verbo modal, can, que é o verbo poder. A negativa dele é can't. E ele pode expressar possibilidade, capacidade, habilidade. Então, aqui tem o sentido de possibilidade, né? Você não pode, you can't, ter um aniversário, ou seja, você não pode passar um aniversário, né? Como se fosse isso, né? Você não pode ter um aniversário ou passar um aniversário sem um bolo, né? Cake é bolo. Artigo indefinido, né? Uma. Antes de sons consonantais, nós usamos a, né? Without a cake. E without significa sem, né? No sentido sem um bolo. Without a cake. Então, well, you can't have a birthday without a cake. Bem, você não pode ter um aniversário, você não pode fazer um aniversário sem um bolo. Então, have a birthday, primeira expressão que a gente está vendo. A segunda expressão, have a bite. Tá? Bite é o verbo
morder, tá? Pode ser também mordida, substantivo, que é o caso aqui do have a bite. Have a bite, porque você não vai usar artigos definidos ou indefinidos antes de verbo, né? Quando você tem um artigo indefinido e tem uma palavra depois, essa palavra é um substantivo. It's a noun, é um substantivo, é um nome. Então, have a bite, ter uma mordida. Ou seja, dar uma mordida, né? Seria uma tradução ao pé da letra aqui. E nós temos uma pergunta utilizando o verbo can, que é o verbo modal, né? Que significa poder. Can I have a bite of your hot dog? Can I have a bite of your hot dog? Eu posso dar uma mordida no seu hot dog? Seria basicamente a tradução, né? Hot dog, muita gente fala hot dog em português, né? Sem traduzir, mas é cachorro quente, né? Dog, cachorro, e hot, quente. Né? Hot, adjetivo, dog, substantivo. Verbos modais, quando eles fazem pergunta, gente, eles vêm pro início da frase, tá? Eles vêm pro início da frase, caso eu não tenha um pronome interrogativo. How can I help you? Por exemplo, vamos usar aqui, ó. How can I help you? Como eu posso ajudá-lo, né? Então, como, pronome interrogativo. O can faz a pergunta, depois eu tenho o pronome sujeito, no caso aqui é o I, eu, help, ajudar, e you, você. Então, como eu posso ajudá-lo? Como eu posso ajudar você? Então, aqui é a mesma coisa, o can vem no início da frase. Can I have a bite? Ou seja, eu posso dar uma mordida, né? Que have a bite é ter uma mordida. Eu posso ter uma mordida, ou seja, eu posso dar uma mordida. Can I have a bite of your hot dog? Posso ter uma mordida do seu hot dog. Of aqui, preposição, né? De, nesse caso significa de. Your é um pronome adjetivo que acompanha a palavra do, né? Porque aqui, ó, your hot dog aqui é uma coisa só, né? Porque é cachorro quente no sentido de alimento, né? Então, your hot dog, o seu cachorro quente. Então, aqui temos um pronome adjetivo. Can I have a bite of your hot dog? Posso ter uma mordida do seu hot dog? Bom, esse how can I help you aqui é para mostrar para vocês que verbos modais, verbos auxiliares, eles vêm no início da frase para fazer pergunta. No entanto, quando temos expressões interrogativas ou pronomes interrogativos, eles vêm primeiro. Depois, nós temos verbos modais, verbos auxiliares, e por aí vai. Have a break. Break pode significar várias coisas, né? Pode significar quebrar. E break aqui tem o sentido de pausa, né? Ter uma pausa. Time break é o horário da pausa, né? O horário do descanso, da pausa. Have a break. For example, you are studying the whole day. Estudou 2 horas seguidas. Now I will have a break. Agora eu vou descansar, vou ter um descanso. Então, have a break significa ter uma pausa, né? Descanso. Let's have a break when you finish this exercise. Let's significa vamos. Let's have a break, ou seja, vamos ter uma pausa. Vamos parar por um momento, né? Let's have a break. Vamos ter uma pausa quando você terminar este exercício.
Então, when significa quando. You, você. Finish, verbo terminar, finalizar. Exercise, exercício. E aqui nós temos um pronome demonstrativo acompanhando a palavra exercise. This é este, esta, isto. Pronome demonstrativo. Let's have a break when you finish this exercise. Ou seja, vamos ter uma pausa quando você terminar este exercício. Ok. Outra expressão aqui, ó. Have a business trip. Trip significa viagem, tá? Você tem o verbo travel, que é o verbo viajar. Verbo viajar. E tem o substantivo trip. Trip também pode significar outras coisas, né? Estou me lembrando aqui, tropeçar. Então, travel, quando você vai falar viagem, viagem de negócios, business trip. Have a business trip significa ter uma viagem de negócios ou realizar, né, fazer uma viagem de negócios. My dad has a business trip, so we could not visit our grandmother together. My dad. Dad é pai, né? Papai ou pai em inglês. Né? Uma maneira informal de você falar pai, né? Você tem father, você tem dad ou daddy, né? Um significado mais de criança, né? Criança fala daddy, dad ou daddy. E você tem mother, mãe, mom, mãe. Tem mommy. Também, provavelmente, você já deve ter visto essa palavra. Vamos ver a primeira parte aqui da frase. My dad has a business trip. My dad has a business trip. Então, meu pai tem uma viagem de negócios. Então, my, pronome adjetivo, né, correspondente ao pronome sujeito I, então significa meu. Pronome adjetivo segue substantivo, certo? Aí você me pergunta, Thales, por que eu usei has ao invés de have? Por quê? Para he, she ou it no presente, que são as pessoas do discurso, né? He, she ou it, que são subject pronouns, pronome sujeito, que significa ele, ela, e aqui pode ser ele ou ela. Só que it nós usamos quando não é pessoa. Tudo aquilo que não é pessoa, você usa it para ele ou ela no singular, tá? Quaisquer destes pronomes aqui, no presente, terão o verbo acrescido de S. Então, no presente simples, né? O present simple. Como o verbo have vai virar has. Você não vai colocar haves. Não existe haves, tá? Vai ser has. Então, my dad has a business trip. Então, meu pai tem uma viagem de negócios. Business aqui está caracterizando, né? Então, um tipo de viagem, business trip. Então, tem um papel adjetivo aqui. E aqui o artigo indefinido significa um ou uma. Né? A business trip, uma viagem de negócios. Então, so, we could not visit our grandmother together. Então, nós não podemos, né? Ou de modo que, né? Então, aqui eu estou explicando o motivo. Né? Então, meu pai tem uma viagem de negócios, né? De modo que, então, dessa forma, we could not visit. Nós não podemos visitar. Could é o passado do verbo can, tá? Ele expressa possibilidade no passado, habilidade, capacidade também, né? Algo que você podia fazer, tinha habilidade de fazer no passado e que hoje você não pode mais. Então, could é um verbo modal.
Quando eu falo we could not visit, significa o quê? Que nós não podemos, ou poderíamos, né? Pode ter significado também, nós não podemos visitar our grandmother, nossa avó, né? Então, grandmother significa avó. E our é um pronome adjetivo, significa nosso ou nossa, né? Nossos ou nossas. Ele é o pronome adjetivo correspondente ao sujeito we. Nossa avó, juntos, né? Together significa juntos ou juntas. Então, recapitulando. Meu pai tem uma viagem de negócios. Então, ou de modo que, ou dessa forma, nós não podemos visitar nossa avó juntos. My dad has a business trip, so we could not visit our grandmother together. Ou nós não poderíamos, né? Podemos ou poderíamos? Nós não poderíamos visitar nossa avó juntos. Alright? Outra palavra também, outro adjetivo, né? Que é um adjetivo até básico, significa busy. Busy significa ocupado, tá? I'm busy today. Eu estou ocupado hoje. Quando você fala have a busy day, significa ter um dia ocupado, um dia agitado, movimentado, no sentido de eu não ter tempo para fazer muita coisa. I have a busy day. Eu tenho um dia ocupado. I have a busy day. Alright? Have a career. Have a goal. Career significa carreira. Quando você fala have a career, significa ter uma carreira. Have a goal, ter um objetivo, tá? Goal significa alvo, pode significar goal, objetivo, né? Algo que você queira atingir, nesse sentido de objetivo. I wanted to have a career as a singer. Temos um verbo no passado, um verbo regular, né? O verbo want, que é o verbo querer. Passado simples de verbos regulares, você acrescenta ed no final do verbo, né? Tem essa terminação. Todo verbo regular, ele tem essa configuração. Evidentemente, alguns verbos você vai ter uma formação um pouquinho diferente. Por exemplo, study é um verbo regular. Você tem que tirar o y, colocar i antes de acrescentar ed, né? É só um desses exemplos que a gente tem de verbos regulares. I wanted to have a career, ou seja, eu quis ou eu queria. Uma peculiaridade do inglês é que nós não temos no inglês, igual a gente tem no português, tanto de tempo verbal, né? Ah, eu queria, eu querera, sei lá, quisera, né? Quisera, você não tem essas desinências verbais, você não tem presente, o passado mais perfeito, passado perfeito você tem, mas é uma outra configuração, né? Ou seja, o verbo no passado, quando ele é passado simples, é só acrescentar ed. Então, é um verbo regular. Verbos irregulares, aí você tem que memorizar, porque ele não tem uma regra, né? Você tem um final de uma gramática, você tem uma listinha de verbos, né? Em torno de 100 verbos, né? Tem talvez um pouco mais, que você tem que memorizar tanto o passado simples quanto o particípio passado. Quando você fala I wanted to have a career, significa eu quis ou queria, eu quis ter uma carreira, eu quis fazer carreira, né? Fazer uma carreira. I wanted to have a career como um cantor. As a singer. As significa como, tá?
as a singer. A gente tem uma outra palavra que significa como, né, que é o like a bird, como um pássaro, né? Qual que é a diferença? As é quando você assume um papel de, né? As a singer, como um cantor, ou seja, a pessoa pode ser um cantor, uma cantora. Quando você fala like a bird, como um pássaro. He is like a bird. Ele é como um pássaro. Ou seja, não é que ele parece a um pássaro, está assumindo o papel de um pássaro, né? Então é uma coisa que a pessoa não é. Eu estou fazendo uma comparação, uma analogia, né, com uma outra situação. Então você usa like. I wanted to have a career as a singer. Ou seja, eu quis ou eu queria fazer uma carreira ou ter uma carreira como um cantor. O verbo want e o verbo have aqui, eles estão juntos em uma locução verbal. Quando eu falo eu quero ter, I want to have. Nem toda locução verbal vai ter aí essa preposição no meio, né, que é a preposição to. Como que eu vou saber isso, Thales? Você vai saber pelos exemplos, né? Não tem uma lógica exatamente constituída sobre isso, não. Outra expressão aqui, have a chance. Chance significa chance, tá? Ter uma chance, ter a chance de fazer alguma coisa, né? Você tem essa palavra aqui, ó, choice, que é escolha, tá? É diferente. Choice, escolha, chance, chance. Então, have a chance, ter uma chance. We have a chance to make things better. Nós, aqui o pronome sujeito, nós, né? Nós temos uma chance para fazer, uma chance de fazer, né? Uma chance para fazer ou tornar, né? Porque to make pode ser tanta coisa, né, gente? Make pode ser fazer, tornar. To make things better, para fazer ou tornar coisas melhores, né? Então, nós temos uma chance de fazer coisas melhores, né? Tornar as coisas melhores. Better é o quê? Comparativo de superioridade. Você tem um adjetivo good, que é bom, em inglês, né? O comparativo de superioridade é better, melhor. E você tem o superlativo, o melhor, the best. Bom, melhor, ou melhor que, né? Better than, melhor que, e the best, o melhor. Então, nós temos a chance, ou uma chance, de tornar ou de fazer as coisas melhores, tá? E a última que a gente vai ver hoje é chat. Quase todo mundo sabe o que é chat, né? Have a chat, ter uma conversa. Have a conversation, ter uma conversa. I'll have a chat to John about it. Have a chat, ou seja, I'll aqui é o quê? Nós temos um outro verbo modal, que é o verbo will. O verbo will, quando ele é combinado com o verbo principal, né, ele leva este verbo para o futuro. Então, a conjugação para o futuro, você não mexe no verbo, você usa um verbo modal antes para expressar essa ideia do futuro. Então, é o verbo will. Só que a gente tem abreviações, né, formas contraídas desse verbo. I will. Will sozinho aqui, gente, não tem significado, tá? Ele leva o verbo principal para o futuro. Quando eu falo, por exemplo, I will study. Eu estudarei. I will travel. Eu viajarei. Se eu falar só I will, não estou dizendo nada. Então, o will aqui ele tem um papel
de levar o verbo principal para o futuro. Só, lógico que o will, ele pode ser um substantivo, né? O will pode ser vontade em inglês também. Quase toda palavra em inglês, gente, você não pode cravar um significado único para a palavra. É igual ao português, né? Você pega um dicionário, você vê uma palavra numa frase, você tem, evidentemente, o sentido mais comum ou mais frequente, que tem mais exemplos possíveis daquela palavra, mas existem outros significados e até a classe gramatical da palavra pode mudar, né? A depender. Então, inglês também. A gente não pode tomar com valor de face. Né? I'll have a chat, ou seja, eu terei uma conversa. I'll have a chat. Ou eu terei, porque have não é o verbo ter. I will have, eu terei. I'll have. Eu terei uma conversa com John. I'll have a chat to John about it. About é a respeito de. E esse it aqui, sobre o quê? Sobre o assunto, sobre alguma coisa, né? Fala assim, eu vou viajar, I'm going to travel, I will travel. Ok, I'll have a chat to John about it. Ou seja, eu vou falar com o John sobre a viagem. Então, esse it aqui é um pronome objeto, ele está substituindo um objeto da frase. Não dá para saber aqui do que se trata, né? Eu vou conversar com o John sobre isso, sobre alguma coisa. Né? Alright? Gente, então é isso o vídeo de hoje. Eu fiquei uns dias sem gravar vídeo por conta de um fenômeno chamado Diablo 4, né? Que é um jogo que lançou, aí eu fiquei jogando direto. E tinha dia também que eu ficava cansado depois do trabalho, não gravei. Aí hoje eu resolvi retomar os vídeos, tá? Vou continuar gravando. Vou ver que se eu gravo com mais frequência. Então é isso, este canal tem mais de 800 vídeos, nível básico ou avançado. Vídeos do nível básico são explicados em português, como este que você está assistindo. Vídeos do Intermediate Advanced são vídeos inteiramente em inglês. Já faz um tempo que eu não gravo vídeos inteiramente em inglês, mas neste canal, você abrindo as playlists, que eu tenho os vídeos organizados em playlists, você vai identificar quais playlists estão 100% em inglês, porque no título da playlist fala. Né? E se o vídeo tiver só palavra em inglês no título, é porque o vídeo é inteiramente em inglês. Tem gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, exercícios, leitura comentada. Então é muito conteúdo que há disponível. E gramática, já temos um curso completo de gramática aqui no canal. Né? Gramática básica, gramática intermediária avançada. Só que eu estou regravando a gramática básica utilizando a tela do computador. Se você retomar lá os primeiros vídeos gravados, meados de 2020, você vai constatar que tem os vídeos, eles foram gravados usando o celular também, mas escrevendo em um caderno. Agora não, agora eu estou usando a tela do computador. Estou agregando, colocando mais exemplos sobre. Alright? Don't forget, subscribe to the channel. Não se esqueça, assine o canal. Hit the notification button to get the latest updates. Ative o sininho da notificação para receber os avisos de quando tiver novos vídeos. And give a huge thumbs up. Dê um joinha ou um joia gigantesco aí para prestigiar o canal. Alright? See you next time. Até a próxima.